compartilhar uma palavra com os irmãos agora. E esses dias nós estamos ministrando sobre família. Então são 21 dias de jejum e oração pelas famílias. E o tema do nosso jejum é esse, né? Que quando a presença vem e enche a nossa casa, quando a presença enche a sua casa, tudo muda, tudo transforma. O milagre vem, né? A cura vem, a restauração vem, o casamento abundante vem, o sucesso na sua família vem, quando o Senhor, Ele enche a nossa casa. Você quer ser mais cheio da presença do Senhor na sua casa? Amém? Você quer ser mais cheio da presença do Senhor na sua família? Então são essas 3 semanas, nós estamos entrando na segunda semana hoje, né, desse período de jejum, de 21 dias de jejum e oração. Então nós estamos tendo culto aqui diários, de segunda a sexta, das 7h30 às 9 horas. Então a partir de amanhã até sexta-feira, nós teremos culto aqui de oração e ministração na vida das famílias. Então convido os irmãos, você que tem uma família, e não tem ninguém que não tem uma família, né? Você pode até não ser casado, mas você é parte de uma família, né? Então venha orar pela sua família. Não é só o casamento, a família não é só o casamento, começa com o casamento, mas a família é todos. Então venha orar nessa semana conosco. Nós também temos orações pela manhã, das 7 às 8 da manhã, e à noite, o culto de oração, das 7h30 às 9 horas. E hoje eu vou ministrar uma palavra que fala de honra, de submissão, né? Há uma recompensa quando nós decidimos honrar. Há uma recompensa quando você honra a pessoa que está do seu lado, quando você se submete à pessoa que Deus colocou na sua vida. Há uma honra nisso. Então o Senhor Jesus, Ele foi honrado quando Ele submeteu ao seu Pai. Quando Cristo submeteu a Deus, Ele foi honrado. Quando Ele subiu ao céu, o Senhor elevou Ele na posição mais elevada. Se você quer uma posição mais elevada na sua vida, você precisa honrar as pessoas que estão com você. Se você é filho e você quer uma posição elevada na sua vida, há uma ordem do Senhor que é para você honrar o seu pai. Talvez você pense que honrar seus pais é algo simples, sem sentido, é só respeitar, obedecer, normal. Não, irmãos, há algo poderoso e espiritual nisso. Há uma bênção quando você honra as pessoas. Quando você honra o seu chefe, quando você honra o seu superior, né, aquela pessoa que está gerenciando no seu local de trabalho, você tem uma atitude de honra, há uma bênção para você sobre isso. Então nós precisamos entender isso, para não levar a nossa vida de qualquer maneira, mas nós saber os princípios que atrai a presença de Deus, que atrai a bênção do Senhor na nossa vida. Talvez você quer muito ser abençoado, mas você não conhece o princípio, e você trata todo mundo de maneira normal, o pai, a mãe, né, a autoridade que Deus colocou na sua cidade, a autoridade que Deus colocou na sua empresa, e você fala mal, e você, né? Disconnected. Acordou, né? É só o Bluetooth que desconectou. Então, aí você não honra, aí a promoção não vem, o milagre no seu trabalho não vem, não cresce profissionalmente, por quê? Faltou honra. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar de uma mulher, de uma família, de um casal. Tinha um casal, e Davi esteve próximo a eles moravam na fazenda, e Davi esteve próximo a esse casal durante muito tempo. E Davi com seus homens, Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi, e Davi fugiu para um lugar, e nesse lugar, caindo aí. E nesse lugar, Davi ficou ali e cuidou da fazenda desse homem. Mas houve um dia que Davi estava com muita fome e procurou esse fazendeiro, pedindo ali comida, pedindo um pouco de comida, um pouco de arroz, um pouco de farinha, um pouco de um novilho, para que ele pudesse alimentar os seus homens. E esse homem não deu.
Sabe, então, essa é a história da família de Nabal. Nabal, ele tinha uma mulher chamada Abigail. Então, essa família era uma família difícil. Por que ela era difícil? Porque Nabal, ele era um homem cruel. Nabal era um homem mau, rude, grosso. Ele era um homem difícil de lidar com ele. Quando ele dizia que pedra era pau, era assim, pronto e acabou. Nabal não mudava de opinião. Então, quando Davi procurou Nabal para pedir ali, alguns mantimentos para que ele e seus homens comessem, Nabal falou: não vou te dar. Não vou dar, não sei quem é você, não sei de onde você veio, não sei o que você fez, então não vou dar nada. Mas Davi fala: eu ajudei seus pastores das suas ovelhas, do seu gado, eu ajudei eles lá no campo, pergunta a eles quem sou eu protegi os seus rebanhos quando os ladrões vieram. E agora Nabal estava pagando o bem com o mal. Só que a atitude de Nabal, irmãos, enfureceu muito Davi, porque Davi tinha ajudado Nabal, e quando Davi precisou de Nabal não quis ajudá-lo, porque ele era muito mau. Então Davi se enfureceu. Então eu queria ler esse texto com vocês, que está no 1 Samuel, capítulo 25. Primeiro Samuel, capítulo 25. Vamos ler juntos aqui. Pode descer mais, Isaac. Deixa eu ler. Aqui. Volta para o 4. Davi estava no deserto e soube disso. Próximo, vai passando. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrarem Nabal e cumprirem em nome dele. Direis aquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz na tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Então Davi, ele foi em paz, ele foi abençoando, ele foi liberando paz sobre a vida de Nabal, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pode passar, Isaac. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e em nenhuma coisa sentiram falta, todos os dias que estiveram no Carmelo. E perguntou aos seus moços, perguntam a teus moços, e ele te dirão: ache mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dai, pois, a teu servo e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tivere à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, e aguardaram então a resposta. Respondeu Nabal aos moços que Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne da minha res que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homem que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo as palavras de Nabal. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. E subiram, pois, após Davi, uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem no acampamento. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal, tinha alguém lá que viu toda essa conversa, e ele correu na frente, e anunciou a Abigail, mulher de Nabal. Então ele não foi falar com Nabal, esse servo de Nabal, ele foi falar com a esposa de Nabal, Abigail. Vamos ler o texto para nós entender. Volta lá, meu filho. E anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparou
disparatou com ele. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, ou seja, Davi tinha sido muito bom para eles, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta, em todos os dias que do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. E eles eram como um muro, ou seja, eles protegiam a fazenda de Nabal, tanto de dia como de noite, todos os dias que estiveram eles apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor, ou seja, ele ia morrer, Nabal, e contra toda a casa dele. Ele é homem maligno. Quem que era homem maligno? Nabal. E não há quem consiga falar com ele, ou seja, Nabal não conseguia ouvir conselho nenhum. Era um homem difícil, ninguém conseguia dar conselho para ele. Será que tem algum homem aqui dessa maneira? Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, e preparadas 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre os jumentos. E então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando com um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens, e também descia a ela e encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem tem no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos do sexo masculino que estão na casa de Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se sobre os pés de Davi e disse: meu senhor, que culpa recaia sobre mim. Permita que esta serva fale e escute as palavras, que a sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele, o senhor não se importe com aquele homem, porque ele é maligno, meu marido é maligno, a saber, Nabal, porque ele é o que significa, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor teu Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos, que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Até aí. Então, esse texto, irmãos, nós estamos falando de família. E esse texto fala de uma família que estava na iminência de ser destruída pela atitude de um homem, pela atitude do marido dessa família, do sacerdote dessa família, do marido dessa mulher. A casa dele estava na iminência de ser destruída. Porque esse homem, ele era um homem difícil, grosso, rude. Você sabe qual que é o significado da palavra Nabal? O significado dessa palavra é loucura. Ele era um homem louco. Mas ele não era um homem louco desses que vai para o hospício. Ele era um homem louco, lúcido, mas louco. Porque esse homem que vai para o hospício, né, ele não tem consciência, ele não tem capacidade de compreender as coisas. Mas Nabal não. Nabal, ele tinha uma loucura na vida dele, a loucura de ser um homem grosso, rude, cruel, mau, insensível. Tanto que quando os homens chegaram e quando a mulher de Nabal percebeu o problema que vinha sobre a sua casa, ela tomou uma atitude. E Abigail, a Bíblia fala que ela era uma mulher linda,
formosa e uma mulher também cheia de virtude. Essa era a mulher chamada Abigail. Mas o interessante, irmãos, que você vê nesse texto aqui, que uma simples atitude de um homem pode trazer uma destruição para sua casa. O fato daquele homem não atender o pedido de Davi, que Davi tinha feito tantas coisas boas para aquele homem, mas agora Nabal pagou o mal com o bem, pagou o bem com o mal, e agora ele vinha sofrer as consequências. Davi estava no deserto, estava faminto, estava fugindo de Saul, então ele também estava descontrolado. E quando Nabal rejeitou ajudar Davi, Davi decidiu dar um cabo na casa de Nabal. Ia matar Nabal e todo o sexo masculino daquela família. Mas o que fez Abigail, irmãos? E aí que nós vamos entrar aqui a palavra, que o tema dessa palavra é a recompensa da submissão. Fala assim comigo, a recompensa da submissão. Nabal, irmãos, ele se exaltou. Nabal se colocou numa posição elevada. Mas a mulher de Nabal, Abigail, ela tomou uma outra postura. Primeiro ela submeteu ao seu marido, mas também ela submeteu a Davi. Então quando nós olhamos para esse quadro, para essa história de Nabal, que foi uma história verídica, nós vemos uma mulher bonita, formosa, sábia, né, uma mulher prudente. Mas essa mulher, irmãos, ela decidiu se submeter àquele marido que ela tinha. O marido dela não era uma boa pessoa, não era um bom homem, era um louco. A Bíblia fala que o nome dele, Nabal, representava quem ele era. Ela falou para Davi, olha, esse homem, o nome dele representa o que ele é. Ele é um tolo, um doido varrido, um louco. Mas eu estou aqui como a tua serva, ouve minhas palavras. Você sabe que a palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói a sua casa, né? Essa mulher, Abigail, ela era uma mulher o quê? Sábia. Ela estava vendo a iminência da destruição da sua casa, mas ela correu lá, como mulher prudente, para salvar a sua família. Talvez você pense assim, mas se esse homem não era mau, por que Abigail, por que essa mulher não deixou então Davi dar o cabo na vida dele e ela casar com outro homem bom? Porque se esse homem era mau, então deixasse. Mas essa mulher, ela reconhecia o Senhor. Ela era casada com aquele homem. E quando nós reconhecemos o Senhor, na autoridade que Deus tem colocado na nossa vida, nós não permitimos que o mal venha sobre ele. Quando você, esposa, reconhece que esse homem que está na sua vida é o seu esposo, ele é autoridade, ele é homem de Deus na sua vida, é alguém que Deus colocou, e você, como esposa, você reconhece o Senhor. Não, talvez não a maldade desse homem, não as coisas erradas desse homem, mas você reconhece o Senhor na vida dele, que o Senhor colocou ele naquela posição, e o Senhor é o que pode remover. Não é você, não é a sua atitude, não é a sua insubmissão, não é você batendo de frente, mas é o Senhor que trata com ele. Então quando a palavra do Senhor fala que a mulher precisa ser submissa ao marido, como ao Senhor, o Senhor trata com os homens, o Senhor trata com esse marido, assim como ele trata com a esposa. E hoje nós estamos falando disso aqui, são 21 capítulos, e hoje, o capítulo de hoje, deu certo nós falarmos da submissão da mulher. Você vai ver que é uma bênção quando nós submetemos. Quando para você, esposa, que submete ao seu marido, há uma bênção para você. E nós vamos descobrir isso no final, essa bênção. Então, aquela mulher, ela saiu para interceder por Nabal. Como é que é o seu esposo? Você sabe que naquele dia ia acontecer uma grande mortandade naquele lugar. Mas depois disso, depois de Abigail ter ido, sabe o que aconteceu? Nabal deu uma festa, bebeu bastante, e depois de ficar bêbado, ele ficou congelado por 10 dias. O seu coração ficou num estado
complexo, que o coração dele ficou congelado, coração de pedra. Quando ele bebeu, a esposa dele contou tudo o que tinha acontecido, que Davi vinha para matá-lo, mas ela foi na frente, deu uma oferta para Davi, e Davi poupou a vida dele. Ele ouviu a história que ela contou para Nabal. E sabe o que Nabal fez? Ouviu calado, não disse uma palavra, e calado ficou. E ficou calado, sentado por 10 dias. E no final de 10 dias, ele morreu. Nabal morreu. Agora, Abigail estava diante de 2 homens. Um homem cruel, que era Nabal, e um homem abençoado e sensato, que era Davi. O homem, Nabal, morreu naquele dia. Dias depois. Também hoje é dia de muitos homens morrer aqui também. Amém, homens? Amém? Hoje é dia de muitos homens morrer, assim como Nabal morreu. Mas homem não precisa sair agora correndo não, porque não é a morte física não, viu? É só a morte espiritual. É a morte do seu ego. É a morte do orgulho. É a morte do que você acha que é capaz, do que você acha que consegue fazer. É a morte da rudez, da dureza do coração. O Senhor ele quer matar o velho homem. Esse velho homem é para estar na cruz. O Senhor quer trazer homens, que sejam fortes, mas que protejam a sua casa, que abençoam a sua casa, que tem um coração quebrantado, que consegue ouvir sua esposa, que consegue ouvir conselhos. Nabal não conseguia ouvir conselhos, ele não conseguia ouvir ninguém, tanto que o servo dele, o empregado dele, quando veio correndo contar a notícia que Davi estava descendo para matar Nabal, ele não falou para Nabal: olha, Davi vai te matar. Não, ele foi lá na esposa dele e falou: olha, Davi vai matar Nabal, mas eu não vou falar para Nabal, porque Nabal não ouve ninguém. E aquela mulher saiu para guardar a vida de Nabal. Eu pergunto para você que é irmã, para você que é casada, seu marido está na iminência de um problema, você sairia para interceder por ele? Você sairia para guardar a vida do seu marido, independente do que ele seja, independente dos problemas que ele tem, das falhas que ele tem? Como que você reagiria ou agiria numa situação dessa? Abigail foi interceder pelo marido. Você sabe, irmãos, irmãs, uma das funções da esposa é interceder pelo seu marido. Uma das funções da mulher é interceder pelo seu esposo, interceder pelo marido. Você não intercede pelo seu marido porque ele é bonzinho, ou não, meu marido é muito mau, ele é isso, ele é aquilo, ele não me ajuda, ele xinga, ele fala isso, ele fala aquilo. Eu não vou interceder por ele, eu não vou orar por ele, eu não vou fazer nada. Você sabe, mulheres assim, ela não desfruta da bênção do Senhor no casamento. Mulheres assim não conseguem desfrutar da bênção do Senhor na sua família. Mas a mulher que se submete, a mulher que intercede, fala: eu vou lutar pelo meu marido, eu vou guerrear pelo meu marido, eu vou interceder por ele, eu vou entrar na brecha pelo meu esposo. Há uma bênção do Senhor para essa mulher, uma bênção do Senhor para você, esposa. Eu sei que uma das maiores dificuldades que as mulheres enfrentam é a submissão. Por quê? Porque nós vivemos no século 21. E nesse século 21 tem teoria para tudo, tem ideologia para tudo. Uma das ideologias que tem surgido muito forte no nosso meio é a ideologia feminista. É das mulheres emplacar uma bandeira, a mulher ir para algum lugar, tirar a roupa, em nome de uma liberdade, em nome de um empoderamento. Sabe, irmãs, eu quero dizer uma coisa para vocês, já falei isso aqui, mas eu volto a dizer para vocês: você não precisa de empoderamento nenhum feminista. Você não precisa. Você não precisa. Você só precisa do poder de Deus na sua vida. Você precisa da unção de Deus na sua vida. A unção de Deus é que te vai levar a ser uma mulher prudente. A unção de Deus é que vai te levar a mulher a ser feliz no seu casamento. A unção de Deus vai te levar a ser uma mulher próspera, abençoada, como a mulher de Provérbios, que é a mulher virtuosa.
A mulher cuidava da sua casa, cuidava dos negócios, era bem sucedida, cuidava da casa, fazia coisas fora, trabalhos fora, e nada as pessoas podiam falar dela. Ela era uma mulher virtuosa. A palavra fala dessa mulher. Deus usou muitas mulheres que foram proeminentes, mulheres que foram sábias, que foram usadas por Deus. Nós já falamos aqui de Débora, que foi uma juíza de Israel, né? Tem tantas outras mulheres. No Novo Testamento, no início da igreja, muitas mulheres tiveram mais proeminência do que os homens, do que seus próprios maridos. Mas a mulher, muitas vezes, ela não quer submeter o marido, porque ela acha que submissão ao marido, ela vai se sentir inferior. Irmãs, a submissão não é ser capacho, não é ser capacho de um homem, não é ser alguém que vai ser pisada. Não, submissão é reconhecer a posição do outro. Por que você reconhece a posição do seu chefe? Por que você reconhece a posição do seu patrão, do professor, do policial? Você não tem dificuldade, porque você reconhece ele e você submete a ele. Agora você precisa reconhecer a posição do seu marido. Não foi ele que escolheu essa posição, foi o próprio Deus que escolheu essa posição para ele e colocou. E Deus escolheu uma posição para você. E a posição que Deus deu para o homem, e a posição que Deus deu para a mulher, cada uma é importante, é tão importante quanto a outra diante de Deus. Então, o que vai atrair a graça de Deus na sua vida, o poder de Deus na transformação do seu casamento, é quando você entender a sua função no seu casamento, a sua função na sua casa, na sua família. Abigail entendeu a sua posição. Ela poderia lavar as mãos, fazer como Pôncio Pilatos diante de Jesus. Não. Ela fala: não é problema meu, ele é mau, ele é terrível, ele é louco, varrido. Deixa ele se virar. Não. Ele correu lá, porque ela não poderia colocar a mão na vida de Nabal, porque senão ela seria culpada. Se ela deixasse Davi fazer alguma coisa e ela não agisse, ela seria culpada, porque ela teve como nas mãos para tomar uma atitude e não tomou. Quantas vezes, irmãs, você tem atitude, tem a posição nas suas mãos de interceder pelo seu marido, e você não o faz? Quantas vezes você poderia parar para interceder por ele, para orar por ele, para guerrear por ele, para a bênção vir sobre a sua família? Às vezes você abre mão disso, fala: não vou orar por ele, deixa ele se estrubicar, deixa ele se dar mal na vida, deixa ele se dar mal do negócio dele. Eu falei para ele que aquele negócio não vai dar certo, mas ele quer fazer, né? Deixa ele fazer então. Eu falei que ia comprar aquele carro, não vai dar certo, mas ele quer comprar, então deixa ele se dar mal lá. Eu falei para ele não abrir aquela empresa, mas ele quer abrir, então deixa ele abrir, deixa ele se dar mal lá. Não, irmãs, você quer viver dias felizes na sua casa, você precisa interceder pelo seu marido, porque quando você intercede, você não está intercedendo a um homem simples, você está intercedendo a alguém que Deus estabeleceu ali. Se tem que ser removido, Deus vai remover. Quando você submete, Deus remove esse homem da sua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Deus quer remover da sua vida homens que têm essas atitudes nabalescas, a atitude de Nabal. Talvez o seu marido não é um Nabal na vida, não é mau, não é terrível, não é louco, mas talvez ele tenha atitudes que é parecida com a de Nabal. Talvez quando você vai dar um conselho para o seu marido, ele não quer te ouvir, ele não te ouve. Você fala: amor, não faz assim. Por que nós não fazemos assim? Ele não dá atenção, ele não te ouve, ele vira as costas. Ele é um Nabal, ele tem uma atitude de Nabal. Nabal não dava atenção para ninguém, só ele se achava certo. Mas Abigail, aquela mulher, ela foi interceder pelo seu marido. E quando ela chegou diante de Davi, a Bíblia diz que ela se prostrou diante de Davi e trouxe muita comida para Davi e para seus homens. Então, aqui no versículo 25, a Bíblia diz: vendo, pois, Abigail Davi, apressou, desceu do jumento, prostrou
diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou seus pés e disse: ah, meu senhor, caia sobre mim a culpa, permita falar a sua serva contigo. E ouve a palavra da sua serva. Sabe, aquela mulher, ela poderia ser morta, porque Davi estava indo para matar, e ela entrou na frente de Davi, se curvou diante dele, pediu permissão para falar, mas ela corria risco de vida. Mas ela, mesmo assim, ela intercedeu pelo seu marido. Você é capaz de interceder pelo seu esposo, irmãs? Você é capaz de interceder pelo seu esposo? Quando aquela mulher então fala com Davi, ela traz uma imagem de fé. Ela fala: Davi, você não vai fazer loucura não. Você em breve vai ser um rei. Uma vez você matou um gigante com a sua funda. Deus é com você. E esse mesmo Deus que é com você, Ele vai tirar os seus inimigos para longe de você. Não faça loucura com suas mãos, porque quando você for rei, você vai lembrar do que você fez. Você matou homens inocentes por causa da sua raiva. E ela conversou com Davi, e Davi então ponderou as palavras daquela mulher. Aquela mulher, ela falou com doçura para Davi, e Davi então mudou de ideia. Você sabe, irmãos, quando você intercede pelo seu esposo, algo pode acontecer. Quando a mulher ela ora pelo seu esposo, algo pode acontecer de bom no seu casamento. Se o seu marido só dá cabeçada, né? Ele não consegue tomar uma decisão, não consegue fazer uma escolha. Mas se você interceder por ele, Deus ele vai fazer ao seu favor. O Senhor vai ouvir a sua palavra, o Senhor vai ouvir o seu clamor, e algo vai acontecer na sua casa. Deus pode mudar o seu marido hoje, Deus pode mudar casamentos hoje. Talvez você está pensando que vai mudar o seu casamento é quando você enfrenta o seu marido, é quando você enfrenta a sua esposa. Naquele dia, Abigail, aquela mulher, não enfrentou o seu marido, nem foi falar com ele o que ia fazer. Ela caladinha foi interceder pelo marido. Quando você for interceder pelo seu marido, às vezes você não precisa nem falar com ele. Fala: olha, esposo, Deus vai te mudar, porque eu botei o seu nome aqui no caderninho de oração. Você vai ser mudado por bem ou por mal, porque eu estou orando por você. Talvez quando você fala assim, vai despertar ira no seu marido. Então faça em silêncio, faça calado, só você e Deus, só você intercedendo por Deus, por ele, né? Aquela mulher, ela trouxe uma oferta àquele homem, Davi. Quando você ofertar, quando você vir aqui trazer o seu dízimo, traga pelo seu esposo também, esposas. Traga pelo seu esposo, traga pelo seu marido. Fala: eu vou ofertar pelo meu marido, eu vou trazer essa oferta, esse dízimo, representando também o meu marido, porque eu estou intercedendo por ele, e meu Senhor vai mudar ele. O meu Deus vai mudar a história desse homem. Ele vai transformar esse homem num novo homem. Eu sei que você, todos nós, toda mulher quer transformação no seu casamento, toda mulher quer transformação do seu marido. Se você for perguntar a minha também, ela quer que muitas áreas da minha vida sejam transformadas. Todas querem. Todo homem que está aqui quer que suas esposas também sejam transformadas. E como que nós vamos chegar a essa transformação? Quando Cristo fizer parte do nosso casamento. Quando você interceder pelo seu marido, quando você interceder pela sua esposa, quando você buscar o Senhor para dentro do seu casamento, não é na sua força, não é você. Se Abigail fosse falar: ó, Nabal, que negócio é esse, Nabal? Você não quis dar comida para Davi, agora ele está vindo lá com 400 homens para matar você, agora eu quero ver o que você vai fazer. Não, ela não foi falar com Nabal dessa maneira. Ela correu na frente e foi interceder por Nabal. Você não precisa confrontar o seu marido, esposas. Você só precisa interceder por ele. É mais sábio, é mais prudente você fazer isso. É mais sábio quando você intercede, quando você reconhece a iminência do problema e vai interceder por ele. Quantas vezes seu marido está tomando a decisão errada? Eu lembro que meu pai, ele gostava de mudar de cidade. Às vezes nem mudava. Uma vez meu pai alugou uma casa por uns 3 meses numa outra cidade, e falou: nós vamos mudar de cidade. E alugou a casa lá, pagou 3 meses, e a casa ficou lá, e nós nunca mudamos para ela. Meu pai tinha um negócio de sempre querer mudar da cidade que ele estava, e minha mãe ficava daquele jeito.
e brigavam, e brigavam. Mas nada mudava meu pai. Sabe o que muda as pessoas? É a intercessão. É quando você vai para Deus orar. É quando você busca o Senhor. É quando você faz uma oferta pela sua esposa. É quando você faz uma oferta pelo seu esposo. É quando você vai para a intercessão. A intercessão tem mais poder do que suas palavras para o seu marido ou para a sua esposa. A sua intercessão diante de Deus vai mudar situações da sua casa. A intercessão diante do Senhor vai mudar a circunstância. Vai mudar quem seu marido é. Vai mudar quem sua esposa é. Vai mudar quem seus filhos são. Vai levar para aquilo que Deus quer. E tudo que Deus quer é matar o velho homem na nossa vida. Matar a velha mulher. Matar o velho homem. Para trazer aquilo que é novo diante de nós. Amém, irmãos? Então aquela mulher protegeu o seu marido, apesar dele ser um homem ímpio e perverso. Ela protegeu ele. Por que será? Por que será? Porque ela era temente ao Senhor. Ela era uma mulher sábia, que temia o Senhor. Então ela sabia que a honra com seu marido trazia bênção na vida dela. Então honre seu marido. A Bíblia diz que aquela mulher era bonita, mas mesmo assim ela honrava o seu marido, que era terrível, que era maligno, que era mau. O marido chamava Nabal, que significa doido, tolo. Agora você imagina um homem com esse nome. Terrível. Felizmente, muitos homens são como Nabal, não são persuasíveis. Alguém conversa, tenta mudar de ideia, essa pessoa ele não muda. A esposa conversa, fala: esposo, vamos fazer assim? Não, assim não. Assim não. Eu sei do que estou fazendo. Eu sei o que você de fazer. Deixa comigo. Se mete nas minhas coisas não, mulher. Eu sei o que eu estou fazendo. Fica calada, fica quieta. O que é isso, irmãos? É uma atitude de Nabal. É uma atitude de alguém que não ouve conselhos. E a Bíblia fala que na multidão de conselhos tem sabedoria. Você quer ser sábio, esposo? Homens, ouça sua esposa. Ouça sua esposa. Ouça sua mulher. Isso é de Deus, você parar para ouvir sua esposa. A sua esposa, ela tem uma sensibilidade que talvez você não tem. Tem muitas esposas, irmãos, que é mais inteligente, mais sábia do que o homem. Tem. Mas talvez pela arrogância de você achar que você é o cabeça, e pelo fato de ser cabeça, você quer ser o autoritário, o ditador dentro da casa, e você não ouve as pessoas, você não ouve os filhos, mas também você não ouve a sua esposa. Isso é muito ruim. Mulher que não ouve maridos que não ouvem sua esposa. É um homem Nabal. É Nabal. Você precisa ouvir. Você não pode ser como Nabal, que fala que pedra é pedra, pau é pedra e pronto, acabou. Eu já fui assim. Antes de eu ter uma experiência com Deus, eu era um homem assim, terrível. Quando eu falava que pedra era pau, ninguém mudava a minha cabeça. O dia que eu virava a cabeça, pronto, acabou. Mas graças a Deus, o Senhor entrou na minha vida e mudou esse Nabal da minha vida. Matou esse Nabal da minha vida. E assim também, homens, se você tem também isso na sua vida, o Senhor vai matar isso hoje. Ele vai matar o Nabal da sua vida. Ele vai matar o seu ego. Hoje é dia do ego morrer. Hoje é dia da rudez morrer. Do orgulho morrer nesse lugar. De você ser um homem que tem um coração de carne, quebrantado diante do Senhor. Então, esposas, honre seu marido. Há uma bênção. Honrar e reconhecer. Ah, mas meu marido tem muitos defeitos. Mas você não está para honrar não é os defeitos dele, mas também você não está para honrar os acertos do seu esposo. O Senhor manda que você honre o seu marido como ao Senhor. Não tem nada a ver com ele, tem a ver com o Senhor. Tem a ver com o Senhor, tem a ver com Cristo. Então você precisa honrar ele. E à medida que você honra o seu marido,
a graça e o favor do Senhor vem sobre você, vem sobre o seu casamento e vai transformando você, vai mudando o seu marido. Você não consegue mudar ele com palavras, você não consegue mudar ele com brigas, com gritos. Nem maridos conseguem mudar suas esposas com gritaria. Não vai conseguir. O que muda é a honra, porque o Senhor fala que aqueles que se humilham vão ser exaltados. Deus abate o soberbo, mas aos humildes Ele dá graça. Os humildes é esse que decide honrar, porque o soberbo é aquele que bate de frente. Ele bate com o seu marido de frente, ele bate de frente com a esposa, ele não ouve a esposa, eles brigam. Fica parecendo dois inimigos dentro da mesma casa, brigando, discutindo por um problema, por uma situação. Não tem honra nessa casa, não tem honra nesse casamento, não tem a bênção do Senhor, o milagre não vem, sabe? A graça, o favor de Deus não vem. Por quê? Porque não tem honra. E Deus não pode abençoar Nabal na nossa vida, nem na vida do homem, nem na vida da mulher. O que Deus abençoa? A mulher, as atitudes quando nós somos como de Abigail, sensível, quebrantada, doce. A palavra fala que aquela mulher falava com doçura, com leveza, com gentileza. A gentileza, ela abre portas. Deus quer mudar a história de homens nessa noite. Deus quer mudar maridos ignorantes em homens mansos, homens arrogantes em homens quebrantados, homens duros de serviço em homens com coração de carne, homens que ouvem conselhos, que ouvem sua esposa. Quantas vezes minha esposa falou alguma coisa, falou, olha, não é o melhor, não vamos fazer assim. E às vezes eu pensava comigo mesmo, eu vou fazer, já estou decidido. Mas depois eu ponderava comigo, olha, ouvia o que ela tinha dito e ficava ali estudando as suas palavras. E falou, não, rapaz, ela não tem razão, ela tem razão mesmo. Eu não vou fazer, eu não vou agir assim. Minha esposa tem razão. Então é melhor você ouvir sua esposa. Porque quando você ouve sua esposa, vocês estão andando em acordo, vocês estão andando em unidade. E quando vocês andem em unidade, essa família vai ser bem sucedida, essa casa vai ser bem sucedida. E é isso que o Senhor quer para você, irmãs, irmãos. E para os que são solteiros, né? Os que são solteiros, está aprendendo o princípio para ter um casamento feliz e abençoado, uma casa feliz e abençoada. Então o Senhor, Ele quer mudar situações no seu casamento hoje. Nós estamos orando pelas famílias, vamos orar agora pelo seu casamento, pelo seu cônjuge. O Espírito Santo, Ele quer vir na sua vida, Ele quer mudar quem você é, Ele quer tirar um Nabal da sua vida. A palavra do Senhor fala em Provérbios 25:15, a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. Você sabe o que move? O homem é o cabeça, mas a mulher é como fosse o pescoço. Você pode, com a palavra branda, conduzir o seu esposo. A palavra grossa, rude, não muda. Mas a palavra branda, você vai conseguir conduzir o seu esposo. Você vai influenciar seu esposo. Uma mulher que tem brandura na sua palavra, na sua voz, ela consegue dobrar, conduzir, guiar. O marido tem a posição, mas a mulher tem a influência. Tem uma palavra branda, influencia pessoas. O marido tem a posição, mas a mulher tem a palavra branda. Sabe por que eu gosto de andar com minha esposa? Porque ela é branda, ela tem a brandura, ela tem um sorriso alegre, ela tem uma cara alegre, né? A minha cara é séria, é fechada. Talvez portas pode fechar para mim, mas para minha esposa do meu lado as portas abrem, né? Ela dá aquele sorriso, né? Aí as coisas já ficam mais tranquilas. Então a brandura, eu tenho a posição, mas ela tem a influência de esposa, de ter uma palavra branda, né? A brandura, o sorriso, a palavra doce, a palavra amável. Isso quebra tudo, como a palavra está dizendo, quebra os ossos, esmaga os ossos.
ninguém resiste. Abre portas, abre caminho. E é isso que o Senhor tem para nós. Queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu queria que os líderes providenciassem a ceia lá para servir daqui a pouquinho, já olhasse lá os irmãos da liderança. Você precisa fazer sua parte, esposas. Você tem disposição de fazer sua parte? Você tem disposição de fazer sua parte, irmãs? Mesmo que ele não faça a parte dele, faça a sua. Nabal fez tudo errado, mas Abigail, sua esposa, fez a parte dela. Como ela era uma mulher sábia, ela trouxe a bênção para dentro da sua casa. Ela mudou a vida da sua casa. Ela mudou a vida da sua família. Ninguém naquela casa, os homens daquela casa não tiveram que morrer, porque ela salvou aqueles homens. Você precisa sacrificar. A Bíblia fala do amor, que o amor é uma entrega, se submeter e amar o seu marido. Mas também o marido, a Bíblia fala que tem que amar a sua esposa a ponto de dar vida por ela, de se entregar por ela, de se sacrificar por ela. Há um sacrifício no amor. O amor não são só palavras, não são só sentimentos. Há uma entrega, há um sacrifício. Amar um homem grosso, rude, é um sacrifício. Amar uma esposa rixosa, murmurenta, é um sacrifício. Mas você precisa se entregar, você precisa honrar. Maridos precisam honrar suas esposas, mesmo que seja assim, porque a bênção vai vir quando você faz a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que você ama a sua esposa, se entregando por ela, não é olhando as falhas dela, não, é se entregando por ela do jeito que ela é, porque isso vai santificar a sua esposa. E o Senhor também disse que a mulher precisa honrar seu marido como Cristo, como a Cristo, porque isso vai trazer a bênção para a sua casa. Quando você honra o seu marido, mesmo que ele não mereça a honra, mas a honra não é para ele, é para o Senhor Jesus. E o Senhor vem e transforma seu marido quando você honra. A vida daquela mulher mudou, a vida daquela mulher foi transformada. Sabe o que mudou a vida daquela mulher? Sabe qual foi a bênção que ela recebeu? Ela tinha um Nabal na vida, mas algo aconteceu. Nabal ficou 10 dias sem falar nada, como uma estátua, paralisado. E no 10º dia, Nabal morreu. Quando Davi soube que Nabal tinha morrido, Davi mandou um mensageiro para aquela mulher, e dizendo: você é uma mulher sábia, eu quero casar com você. Aquela mulher passou muito tempo casada com um sapo, com um homem rude. Mas um dia Deus mudou a vida daquela mulher. Ela casada com um sapo, Deus colocou um príncipe, um rei na vida dela. Hoje Deus pode mudar a vida do seu marido. Talvez tenha anos que você tem sofrido com esse marido que está do seu lado, ou talvez ele nem está aqui. Talvez tem tempo que você tem sofrido com ele, com atitudes dele. Mas o Senhor quer transformar a vida dele hoje em um Davi. Davi logo assentou no trono. Deus mudou a história daquela mulher, de Nabal, um homem louco, para um Davi. Deus não vai tirar esse homem da sua vida. Talvez você está pensando: Deus podia matar o meu Nabal também. Não ore dessa maneira. Não ore para Deus levar o seu marido. Não ore para Deus levar a sua esposa. Não. Deus não trabalha assim. Ele quer mudar esse homem. Ele quer mudar você também. Talvez hoje ele é um Nabal, ele tem atitude de Nabal, mas hoje mesmo Deus quer tornar ele num Davi. Alguém com o coração quebrantado, que ouve você, que reconhece a sua doçura, mulher, esposa, que conhece o seu carinho, que conhece o seu talento, que conhece a sua virtude. Um homem que reconhece você, que ouve a sua palavra, que ouve o seu conselho. Um homem que para te ouvir. Um homem que cuida de você, que guarda, que protege, que supre a sua casa. Deus muda o seu homem
em um novo homem, em um novo homem, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Queria que você está com seu esposo aí. Abraça seu esposo. Abraça ele. E começa a orar pelo seu marido. Começa a orar por ele. Deus, me dá. Eu quero ter recompensa. Quero ter recompensa que Abigail teve, de ter o seu esposo transformado, de ter o seu marido mudado. Eu quero que meu esposo também seja mudado hoje. Muda meu esposo, muda ele, muda o coração dele. Fala isso para Deus, abre a sua boca, começa a orar ao Senhor. Você pode orar, interceder pelo seu marido. Você vai deixar que a tragédia chegue na sua casa, ou você intercede por ele hoje? Intercede pelo seu esposo hoje. Pai, eu abençoo cada homem nessa noite. É o Senhor que muda caráter, muda por dentro. Muda os homens da nossa igreja hoje. Muda os maridos que estão aqui hoje. Muda os maridos da nossa igreja. Muda os homens. Tira tudo aquilo que é velho, tudo que é resquício da carne, do mal, toda atitude de Nabal na vida deles. Mata hoje. Mata o Nabal na vida deles. Oh Deus, faz nascer homens como Davi, homens tementes ao Senhor, homens que têm um coração para o Senhor, homens que têm um desejo pela sua presença, homens que ouvem sua esposa, que reconhece, oh Deus, a sua esposa, que reconhece a sabedoria dela, que reconhece a posição da sua esposa. Homens que não colocam a sua esposa para ser capacho, para tratar com rudez, mas homens que são carinhosos, homens que são sensíveis à necessidade das suas esposas. Muda esses homens hoje para ter um coração quebrantado, convertido ao Senhor. Muda quem eles são, muda essas atitudes. Dá a essas esposas, oh Deus, um homem segundo o seu coração, um homem como Davi. Dê a essa esposa hoje. Coloque no coração dessa esposa também um espírito de submissão ao seu marido, um espírito de submissão e de honra ao seu esposo. Remove do coração dela a altivez, o orgulho, a insensatez. Remove dessa esposa, remove dessa mulher, mas dá humildade, dá mansidão, dá palavras brandas a ela, que elas possam interceder por esse marido, interceder pelo seu esposo, para ver a graça e o poder do Senhor mudar o seu casamento, mudar a sua família, mudar a sua casa. Eles não viverão uma casa falida, um casamento falido, ou uma família falida, mas viverão uma família de vitória, de sucesso, em nome de Jesus. Eu abençoo cada casamento nessa noite, cada casal, cada cônjuge, em nome de Jesus. Transforma a casa, transforma a família nessa noite. Espírito Santo de Deus, entre em cada casa, entre em cada casamento. Remove, ó Deus, os embaraços, remove os empecilhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Só os casados, só os maridos. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ser como Davi, que dá um coração sensível, quebrantado, temente ao Senhor. Que eu reconheça a minha esposa, que eu coloque ela, ou que eu dê a ela o valor que ela tem, e o valor dela excede todas as riquezas, em nome de Jesus. Fala assim comigo, as esposas, as casadas. Fala: Senhor Jesus, que nessa noite muda o meu esposo, tira toda atitude de Nabal do meu marido, dê a ele um coração de Davi, que ele possa ser quebrantado, ser sensível às minhas necessidades. Senhor Jesus, muda meu esposo hoje em um novo homem transformado, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor enquanto é distribuída a ceia nessa noite.
Em nome de Jesus. Pode distribuir. Vamos cear para nós encerrar o nosso culto nessa noite. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Entrega ao Senhor tudo que você é. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Se renda ao Senhor nessa noite. Submeta a Ele. Submeta ao Senhor. Submeta a sua graça, a sua vontade. Eu sou teu e tu és meu. Fala isso pro Senhor. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. Fala pra Ele. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida Fala com toda força. dou a ti, Senhor. Declara isso ao Senhor. Rendido Renda a Ele hoje. a ti Deixa Ele mudar a sua casa, mudar a sua vida, mudar quem você é. e pra sempre Cheio da presença de cantarei. Deus, cheio da unção do Senhor. Faz em mim o Deixa Ele fazer teu na sua vida o querer dele, a vontade dele. Oh, Deus poderoso. Pega o seu pão. Se renda àquele que morreu na cruz por você nessa noite. Se renda àquele que subiu no madeiro para mudar a sua história, mudar a história da sua casa, da sua família. Você só pode ter uma vida nova no seu casamento se for por meio de Cristo. Não pode ser por meio de outra maneira. Não tem coach, não tem terapia que você possa fazer, psicólogo que você possa consultar, que possa mudar a sua família. Mas aquele que morreu na cruz por você, Ele tem o poder de mudar a sua vida quando você se rende a Ele. Levanta o seu pão. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite o Senhor levou na cruz os meus pecados, os meus fracassos, aquilo que eu não consigo ser. O Senhor levou na cruz. Hoje eu posso ser uma nova pessoa, porque o Senhor levou no madeiro tudo que eu tinha de velho, de errado. Hoje eu tenho o que o Senhor é. Eu sou aqui nesse mundo. Senhor Jesus, eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor para ser tudo aquilo que o Senhor me chamou para ser. Pega o seu cálice. Fala assim: Senhor Jesus, esse é o seu sangue que foi derramado na cruz pela minha vida, para que eu possa ter um casamento, uma família feliz e abençoada. Foi na cruz que meus pecados foram apagados pelo seu sangue, e eu me tornei um novo homem, uma nova pessoa.
o Nabal que estava na minha vida desapareceu, porque o meu velho homem foi crucificado na cruz com o Senhor. Hoje eu estou debaixo de uma nova aliança, e a minha casa, a minha família, o meu casamento está debaixo dessa aliança do favor do Senhor. Hoje eu posso amar a minha esposa e submeter o meu marido por causa de Cristo na minha vida, em nome de Jesus. Pode cear nessa noite, em nome de Jesus. Feito isso, amados, nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Lembrando que durante a semana, segunda a sexta, nós estaremos reunindo aqui às 7 às 8 da manhã, e o culto de oração à noite, das 7h30 às 9 horas. Eu espero os irmãos, para nós estarmos orando por você, pela sua casa, pela sua família. Cumprimente uma pessoa e declare: olha, o Senhor é com você, Ele está mudando a sua vida, Ele está mudando a sua casa, a sua família, nessa noite.